Hola, ¿qué tal, muchachos y muchachas? Muy bien, vamos continuar com essa aula que são pronomes complementos. Nós falamos separar a frase em 3 momentos, né? Sujeito, verbo e complemento. Então, o sujeito você nunca vai mexer, deixa ele para lá. O verbo que é mais importante. Então, vamos ver aqui como é que vai ser aqui, ó. Nós estávamos explicando do pleonasmo, que é uma repetição, que ela é necessária para esclarecer objeto indireto, né? Então, aqui, ó. Vamos lá, outro exemplo aqui, ó. Ella comprou um livro para mi padre. Ella lo comprou para mi padre. Então, ó, ella é o sujeito, comprou o verbo, que nós vamos fazer a pergunta para o verbo, e o restante vai ser complemento. Comprou o quê? O livro, por isso coloquei, ella lo comprou para mi padre. Mas comprou um livro para quem? Objeto indireto, aqui coloquei, ella le comprou um livro. Só que em espanhol, você lembra que a gente falou que nós podemos substituir, nós vamos frequentemente substituir os dois. Então aqui, ó, ella se lo comprou. Sempre o enxerido antes e depois direto. Então, le e les, antes de lo, la, los e las, se transforma em se. Não existe lelo. Não existe, hein? Não existe. Muito bem. Se lo comprou. Então, aqui, ó. Ella se lo comprou para mi padre. Então, esse se para mi padre é o pleonasmo. Mas se eu posso tirar padre, colocar madre, não muda nada. Se lo fica a mesma coisa, entendeu? Então, hoje nós vamos falar sobre proclíticos e enclíticos. Então, eu falei para vocês olhar aqui, ó. Por que o pronome veio antes do verbo? Então, isso em português nós temos próclises, mesóclises e ênclises. Em espanhol, não. Nós temos só dois, que vai ser proclíticos, próclises, como português, a mesma coisa. Ênclises. Em espanhol vem tudo junto. Não existe hífen. Em português existe. Em espanhol, não. Então, aqui, ó. Le voy a dar el bolígrafo. Tá vendo esse voy? Está no presente. E em português você não pode começar com um pronome oblíquo a frase. Em espanhol você tem que começar, hein? Cuidado. Então, le voy a dar el bolígrafo. Vamos colocar esse pronome antes do verbo, porque esse verbo está no presente. Já nós vamos ver isso. Te estoy poniendo el azúcar. Estou, está no presente. Você é obrigado a colocar esse pronome antes. Isso é proclítico. Agora, enclítico, ênclises. Vamos lá. Voy a darle el bolígrafo. Tá vendo? Esse dar está no infinitivo. Então, você é obrigado a colocar esse le depois. Você viu que é a mesma frase? Está correta. Le voy a dar el bolígrafo, voy a darle el bolígrafo, é a mesma coisa. Então, você pode mudar, e sabe por quê? Porque tem 2 verbos. Voy a dar. Então, aqui, você tomou como referência o verbo ir no presente. E aqui, você tomou como referência o verbo dar. Por isso, ficou a mesma frase. Isso pode acontecer. E que eles podem perguntar para você no vestibular. Isso cai muito no NB. Tá? Então, le voy a dar el bolígrafo
vou dar o bolígrafo, é a mesma frase, as duas estão corretas, cuidado, tá? Te estou poniendo o açúcar, estou poniéndote o açúcar. Então, aqui, você tomou como base o verbo estar, está no presente. E aqui, poniéndote, é o gerúndio. Então, eu acho mais fácil você, mas eu vou colocar tudo aqui, decorar... não é decorar, né? Entender o que é a ênclise, porque o que não foi ênclise vai ser próclise. Tá? Que lembra que só existe duas: próclise e ênclise. Muito bem. Proclíticos, vamos lá. O pronome vem antes do verbo. Vamos lá. Começando ou não a frase, tá? No presente, passados, futuro e condicional. Então, vamos lá. Eu te amo. Presente. Passado. Eu te amei. Eu te amava. Eu te he amado. Tudo antes. Futuro. Eu te amaré. Eu te habré amado. Antes. Eu te amaria. Eu te habría amado. Esse condicional para você seria futuro do pretérito. Agora vamos lá. Ênclise. Então, só existe três. Três. Que é mais fácil que o outro, mas tudo bem, né? Infinitivo, gerúndio e imperativo afirmativo. Então, não é qualquer imperativo, não. Tem que ser afirmativo. O negativo deixa na frente. Então, muito bem. Infinitivo. Amarte es un placer. Gerúndio. Estou amándote más y más. Imperativo afirmativo. Ámate. Tá vendo? Tudo coladinho. Não existe hífen. Nessa hora não existe em espanhol o hífen. Tá? Então vamos ver alguns exercícios. Aqui, ó. Vamos lá. A economia estadunidense le debe y será así de modo creciente en el futuro una parte sustantiva de su crecimiento y dinamismo a la actividad laboral y empresarial de los hispanos. É um pedaço, um troço da prova, um texto da prova, que eu vou mandar para vocês. No primeiro parágrafo, a palavra em negrito é le. O que você tem que parar é le. Então, lembra que se le é o pronome complemento indireto, que em português seria lhe. Muito bem. A economia estadunidense é o sujeito, lembra? Deixa ele para lá. Deve, que é o verbo que nós vamos fazer a pergunta. Vamos lá. Uma parte substantiva do seu crescimento e dinamismo na atividade laboral e empresarial dos hispanos é o complemento. Então, vamos lá. Deve o quê? Uma parte substantiva do seu crescimento. Para quem? A atividade laboral dos hispanos. Então, nessa hora você respondeu objeto direto e indireto. Essa é a questão. Então, Universidade Estadual do Oeste do Paraná, UniOeste, concurso vestibular do 2020, ou seja, novinha bichinha aqui, a questão. Vamos lá. É a mesma frase, né? Só que aqui nós temos letras que você tem que escolher, uma opção. Vamos lá, uma coisa mais fácil, né? Vamos aqui, ó. Sim, aqui tá falando que ó, indica um caso de leísmo. Eu não expliquei para vocês o que é leísmo, então vou voltar aqui, peraí. Leísmo. O que é leísmo? Existe loísmo, laísmo e leísmo. Então,
O leísmo, que atualmente é aceito da Real Academia Espanhola, só ele que é aceito. Então, vamos lá. Leísmo de pessoa masculina. Então, você só pode substituir uma pessoa masculina. Singular. Singular. Vamos lá. Atualmente, a Real Academia Espanhola admite o uso de le como objeto direto para referir-se a nomes masculinos, mas sugere evitar o uso de les no lugar de los. Não pode, não pode. Então, aqui, ó. A Pedro lo encontrei no teatro. Normalmente a gente usa isso. Mas, você pode, tá vendo esse lo? Você pode substituir por le. Isso é leísmo. A Pedro le encontrei no teatro. Então, leísmo é substituir o lo por le. Então, lo só pode ser uma pessoa. Ah, claro, leísmo só pode ser pessoa. Masculina, singular. Tá? Vamos voltar para a questão? Não estávamos? Então, vamos lá. Indica um caso de leísmo, ou seja, de uso de le no lugar de lá ou lo. Está errado, porque lá não pode, só pode ser lo. Lembra? Então, esse lá, essa letra está fora. Vamos lá. É um complemento, é um pronome complemento direto. Direto não, nós falamos que le é indireto, não precisa olhar. Continuar a ler essa frase. Então, direto, ele não é, ele é indireto. Então, C e D estão fora. Então, B, está usado de maneira equivocada? Não, nós vimos que está correto. Então, nós temos A e E para escolher. O que você acha? Vamos ler A? É um pronome complemento indireto que equivale à atividade laboral e empresarial dos hispanos. Parece que é essa, mas não sei. Vamos lá. O E, né? Complementa o verbo dever e substitui o objeto ausente do período. Por isso que eu expliquei para vocês o pleonasmo. Para você saber que está fazendo um pleonasmo. Essa frase aqui está repetindo. Então, substitui o objeto ausente do período? Não, está errado. Ele está. A resposta correta vai ser. Vocês já viram, né? É A. É um pronome complemento indireto que equivale à atividade laboral e empresarial dos hispanos. Tem gente que errou, viu? Colocou a letra E. Não, gente, por isso tem que estudar o pleonasmo. Muito bem, outra questão. Evangélica. Vamos lá. Nós temos uma charge, né? Um médico mostrando para o paciente uma radiografia. Está escrito assim, ó. Sua radiografia mostrava uma costilla rota, pero nosotros ya se lo hemos arreglado con Photoshop. Está reparando? Tudo bem, mas olha o que está escrito aqui. Ó. Con el diagnóstico relatado, el médico quiere cerciorarse que el paciente... Então, com o diagnóstico relatado, o médico quer certificar-se que o paciente escolhe uma letra aqui. Vamos lá. Prescinde do uso do software programa? Software programa? Isso não pode, né? Não pode. Sepa lo que le ha sucedido. Se quede terco con el resultado. Muestre su costilla como una foto. O problema que deu aqui é essa palavra terco. O que é terco? Terco é teimoso. Terco é teimoso. Porque, a letra B, saiba o que aconteceu.
fique teimoso, ou seja, fique teimoso com o resultado. Não tem nada aqui ter teimoso aqui, não tem nada a ver. Então, se não é. A não é. Sepa lo que le ha sucedido e muestra tu costilla como uma foto. Não tem nada a ver isso. Não tem nada a ver isso. Então, a resposta correta vai ser B. Saiba o que aconteceu. Certo? Muito bem. Olha só, continuando na mesma prova. Vamos lá. No trecho, já se lo hemos arreglado, a palavra em destaque se refere a... Tá vendo? Se está bem antes de lo, é objeto indireto. Se refere le, que vai ser a pessoa. Consertamos o quê? O osso. Para quem? Para o senhor. A resposta vai ser A. O enfermo, né? Doliente, que está com dor, né? Osso quebrado? Não. A radiografia? Não. Photoshop? Não. A letra A, com certeza. Porque esse C é objeto indireto. Cuidado, hein, gente? Vamos lá. Outro exemplo aqui, ó, que também caiu na prova. Não foi nessa prova, é outra prova. Vamos lá. Escolha o término adequado que melhor completa a frase. No he escrito la carta a los clientes. Ponto. Escreverei mañana. É aqui que você vai fazer a pergunta. Escreverei o quê? A carta. Para quem? Para os clientes. Então, nós vimos a carta, objeto direto, vai ser lá. E os clientes vai ser les. Então, aqui, ó. Olha só. Letra E. Le, não existe acento circunflexo em espanhol. Não. Lo, não. Nós falamos que pode ser lá ou les. Concorda? Então, rapidinho você já sabe que é a letra A. É muito fácil, né? Por isso que você tem que compreender como fazer isso. Como a gente procura sujeito, verbo, complemento, fazer a pergunta ou verbo, encontrar objeto direto, indireto. Porque quando cai é muito fácil, mas você tem que saber tudo para encontrar facilmente essa resposta. Então, olha outra questão aqui também. SESC. Esse aqui foi 2015. Vamos lá. Desde a Idade Média, fala em português, né? Desde a Idade Média, os sobrenomes, apelidos, sobrenomes, lembra disso? Identificam as famílias, em muitos casos, têm associados em escudos, né? Dando muitos deles um significado aos sobrenomes. Os herdamos de nossos pais. Herdar. Herdamos o quê? Os apelidos. Nessa hora já sabe, não precisa olhar as questões aqui, ó. Vamos lá, esse los hemos herdado se refere a apelidos. Resposta B. Mais fácil, né? É muito fácil. Então, pronto, gente. Agora, eu coloquei esse poema porque isso cai muito no Enem. Literatura em espanhol. E aí eu vou ler para vocês em espanhol, e você já vai reparando o que são pronomes proclíticos e enclíticos. Para ver se você me dá razão. Lembra, enclises são 3, que vai ser infinitivo, gerúndio, imperativo, afirmativo. O resto só pode ser antes. Enclise vem depois, tá? Então vamos lá. Te digo adiós, poema de la despedida. Te digo adiós y acaso te quiero todavía. Quizás no ha de olvidarte, pero te digo adiós.
Não sei se me quisiste, não sei se te queria. Ou talvez nos quisimos demasiado los dos. Este cariño triste, apasionado y loco me lo sembré en el alma para quererte a ti. No sé si te amé mucho, no sé si te amé poco, pero sí sé que nunca volveré a amar así. Me queda tu sonrisa dormida en mi recuerdo y el corazón me dice que no te olvidaré. Pero al quedarme solo, sabiendo que te pierdo, tal vez empiezo a amarte como jamás te amé. Te digo adiós y acaso con esta despedida mi más hermoso sueño muere dentro de mí. Pero te digo adiós para toda la vida, aunque toda la vida siga pensando en ti. Poema de José Ángel Buesa. É lindo o poema, viu? Sabe que a tradução, você lê que você vai ver. Então aí, ó. Aí eu coloquei em negrito o que é próclises e ênclises. Então, te digo, digo, não está no infinitivo, não está no gerúndio e no imperativo. Por isso que ele veio antes. Agora aqui, ó. Olvidar-te. Olvidar encaixa nesses três. Por isso que vem depois. Tudo junto, não existe hífen, tá? E aí vai, gente. Vocês estão vendo que é mais comum o verbo vem antes do verbo? Sim, porque são três que podem depois. Obrigatoriamente. Muito bem. Gente, então, nossa aula foi essa. Pronomes complementos. Pronome espanhol é aquele que substitui. Lembra disso. Beijo.